Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário AJFI11. Ele é o primeiro fundo imobiliário de base 10 do segmento de shopping. Será que vale a pena investir nele? Será que ele é um bom investimento para esse ano 2024? Lembrando que faz pouco tempo a sua existência, ele começou no mês de novembro de 2023, então faz aí aproximadamente 2 a 3 meses que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores. Então vamos ver, analisar como é que esse fundo ele funciona, quais seus indicadores e vamos analisar também o seu último relatório gerencial. Lembrando, pessoal, que o objetivo do vídeo não é incentivar você a comprar ou vender nenhum fundo imobiliário, é simplesmente ajudar no seu estudo e análise de cada fundo. Se esse fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento e dessa maneira você poder tomar uma boa decisão, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, podemos ver que sua cotação atual é os R$ 9,57. Então, podemos notar que ele é sim um fundo de base 10 e que está sendo negociado abaixo dos R$ 10. Desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores, ele fez aqui a sua mínima nos R$ 9,35 e a sua máxima foi exatamente os R$ 10. Seu dividend yield está de apenas aqui 0,73%, até porque ele só pagou um rendimento até no momento. E podemos ver que desde a sua origem até agora, ele está com uma desvalorização um pouco superior a 4%. Com respeito à sua cotação, podemos ver aqui, como eu mencionei, ele teve início lá no mês de novembro de 2023, então ele começou a ser negociado aqui na faixa dos R$ 10. Ele teve uma queda rápida, chegando aqui aos R$ 9,35. Ele subiu um pouquinho e desde o início aqui do mês de dezembro de 2023 até agora, janeiro de 2024, ele está de maneira lateral. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,60. Porém, como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,57. Então, está muito próximo do que seria o seu preço justo. Então, se analisarmos o seu preço sobre VP, ele vai constar aqui como 1. Ele tem um patrimônio aqui de 303 milhões de reais, tem um caixa disponível aqui de 21 milhões, conta atualmente com 6.735 cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária na faixa aqui de R$ 1 milhão. Então, apesar de ser ainda um fundo pequeno, com um pequeno número de cotistas e um fundo muito novo, ele já tem uma boa liquidez aqui superior a outros fundos que têm muito mais tempo de existência. Se descermos aqui, como eu mencionei, vocês podem ver que só consta um rendimento, que foi de 7 centavos por cada cota, que ele pagou justamente essa semana, aqui no dia 22/1. Por meio dessas informações aqui, já podemos ter uma noção do seguinte, que ele sempre anuncia aqui no quinto dia útil de cada mês. E aqui também podemos ver que esse rendimento pago correspondeu a uma rentabilidade de 0,72% no mês. Agora vamos analisar, pessoal, o seu último relatório gerencial. Aqui no site Status Invest, se vocês vierem aqui no final, ainda não consta aqui na opção comunicados o relatório gerencial. Então eu tive que pesquisar para saber como chegar nesse relatório gerencial. É muito simples, você vem aqui no site da Capitânia. A Capitânia, ela é a gestora desse fundo, do AJFI11. Então, você vem aqui no site, você pesquisa aqui em fundos imobiliários pelo fundo. Então, você seleciona ele. E aqui no final, ó, tem essas opções aqui. Então, você vem aqui em fato relevante, aciona ele e vem aqui, ó, acesse fundos.net. Ele vai lhe direcionar para essa outra página aqui. E aqui você tem a opção, ó, de relatório gerencial, que foi o seu primeiro relatório gerencial correspondente aqui ao mês de novembro. Então aqui vocês podem abrir ele ou baixar esse documento. Então agora vamos analisar ele. Então ele menciona aqui que o fundo tem por objetivo investir em imóveis do tipo shopping centers, construídos ou em fase de construção ou em fase de expansão, desde que no todo ou em parte, eles sejam cedidos ou desenvolvidos ou geridos ou administrados diretamente ou indiretamente pela Almeida Júnior. Então, como eu mencionei, ele é um fundo de shoppings, né? Então, ele tem participações aí em shoppings, porém, ele tem algumas limitações. Ele não pode investir em qualquer shopping.
empresa Almeida Júnior, ela tem que estar diretamente envolvida nesse shopping. Se descermos mais um pouquinho aqui, como eu já mencionei, ele teve início lá no mês de novembro de 2023. A sua gestão é feita pela Capitânia, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Podemos ver aqui que ele tem uma taxa de administração de 0,10% ao ano e uma taxa de gestão de 0,60% ao ano. Eu achei bastante interessante as suas taxas, que são realmente muito baixas, se compararmos com outros fundos imobiliários que cobram aí taxas bem superiores a isso. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de novembro de 2023. Então podemos ver que ele teve uma receita aqui dos seus aluguéis de R$ 2.360.000. Essa foi a sua única fonte de receita. Podemos ver que ele não teve despesas correspondente a esse mês de novembro de 2023. Então, seu resultado financeiro final foi o valor que ele originalmente gerou, de R$ 2,3 milhões, o que equivaleu a 7,4 centavos por cada cota. E ele distribuiu em rendimentos, no caso correspondente aí ao mês de janeiro de 2023, o resultado de R$ 2,2 milhões, que foi o valor aqui de 7 centavos por cada cota. Então, ele ficou com o resultado acumulado de R$ 146 mil, que ele pode aí distribuir futuramente aos seus cotistas. Aqui, pessoal, podemos ver que ele tem participações em 6 shopping centers diferentes, cada um localizado em uma determinada cidade. Então aqui vocês podem ver qual é o nome do shopping, o seu ano de inauguração, o tamanho desse shopping, a participação desse fundo do AJFI11 em cada um desses shoppings. Então ele tem aí participações, algumas grandes e outras relativamente pequenas. Ele menciona aqui também a quantidade de lojas que tem em cada um desses shopping e também a quantidade de vagas de estacionamento. E aqui vocês também podem ver a imagem de cada um desses shoppings, né? Por exemplo, nesse daqui no Continente Shopping, ele tem uma participação aqui de 17,8%. Nesse outro aqui no Balneário Shopping, ele tem participação de apenas 1%. Então, relativamente pequena. Descendo aqui, vocês podem ver mais outros 2 shoppings que atualmente ele tem participação e mais aqui embaixo os últimos 2. Então, ele tem aí shoppings na cidade de São José, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, em Criciúma, Santa Catarina, Joinville e Blumenau. Então são cidades aí bem conhecidas nacionalmente falando, cidades que têm um poder aquisitivo muito bom, né? Então geralmente aí são pessoas que têm uma renda maior. Ele menciona aqui um ponto interessante, que ele fala que os shopping centers que atualmente o fundo ele tem participação, eles atendem aproximadamente 80% da população do estado de Santa Catarina. Então eles estão aqui bem localizados. Esse é um ponto positivo porque, basicamente, o shopping sempre vai ter um bom movimento. São cidades aí turísticas também, né? Especialmente lá Balneário Camboriú. Cidades aí que tem muitos negócios, muitas feiras de negócios. Então, geralmente, vão ser cidades que sempre vão ter um bom movimento. Agora aqui podemos ver alguns indicadores operacionais do fundo. Então, se pegarmos todos os imóveis que atualmente ele tem aproximadamente aqui 22 mil metros quadrados de participação em shoppings. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua taxa de ocupação. Basicamente, atualmente está aqui na faixa de 92%, 93%. Então, é uma boa taxa de ocupação. Ele menciona aqui também com respeito às vendas totais em milhões. Então, geralmente aqui no mês de novembro ficou na faixa ali entre os 20 até 25 milhões. Ele faz um gráfico aqui também sobre o tráfego de veículos. Então, geralmente, né, os meses de dezembro sempre é muito mais movimentado. Como vocês podem ver aqui, dezembro de 2021, dezembro de 2022 e provavelmente dezembro de 2023 também foi o mês mais movimentado nos shoppings que esse fundo ele tem participação. Aqui podemos ver a sua receita por tipo, no caso, a sua principal fonte de receita, 59% vem dos aluguéis que ele recebe dos shopping centers, além de outras fontes de receita, né, como por exemplo mídia, outras taxas, tem a questão aqui também de estacionamento que ele recebe. Então o fundo ele recebe de várias maneiras diferentes. Aqui também podemos ver com respeito ao pagamento dos aluguéis. Então podemos ver que ele tem aqui relativamente uma porcentagem de inquilinos que talvez não estão pagando ou estão em carência aí, ou em atraso de pagamento dos aluguéis. Aqui não fala exatamente o valor, mas deve estar ali na porcentagem de 2 até 3%. E aqui no final o relatório gerencial desse fundo ele acaba, pessoal. Então ainda falta
algumas informações. Como vocês podem ver, é um fundo novo, então no decorrer do tempo ele vai melhorando o seu relatório gerencial, até para que fique de uma maneira mais expressiva, mais fácil de se analisar e de se entender. Porém, é um fundo bastante interessante. É um fundo aí que tem participação em 6 shoppings. Alguns, como eu mencionei, ele tem uma participação maior, geralmente ali na faixa de 15, 16 até 18%. Já tem outros que tem uma participação pequena. Os shoppings são muito bem localizados em cidades que são nacionalmente conhecidas, lá no estado de Santa Catarina. Lembrando que o estado de Santa Catarina é considerado um dos melhores estados para se viver. Além disso, é um dos estados que atualmente tem uma das melhores rendas. Até aqui no relatório gerencial, ele fala, que atualmente é o terceiro estado com o maior PIB per capita do Brasil. Então é um estado onde a maioria das pessoas ela tem condição financeira muito boa. E como o brasileiro gosta muito de shopping, então muitas vezes esse pessoal aí de Santa Catarina vão nesses shoppings para fazer as suas compras. Então são imóveis que não estão localizados em capitais, estão localizados em cidades de interior. São cidades muito boas, muito bem desenvolvidas e que pode sim dar muito bom para esse fundo imobiliário. E o melhor de tudo é um fundo de base 10. Então com menos de R$10 aí você já consegue comprar cotas desse fundo. Então é um ponto bastante positivo. Vamos esperar aí os próximos relatórios gerenciais para ver como é que o fundo ele vai se desempenhar no decorrer desse ano de 2024, porém não deixa de ser uma boa opção de investimento, especialmente aí para quem está buscando diversificar a sua carteira de investimentos, colocando fundos imobiliários de tijolo. Infelizmente, atualmente é muito raro a gente achar fundos imobiliários de tijolo, especialmente do segmento de shopping, sendo negociado na base 10. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse fundo. Será que vale realmente a pena? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.